Eu queria perguntar agora em relação às suas expectativas para a Selic, né, para frente, porque não só os juros mais longos, subiram, e subiram hoje também, mas as expectativas para a Selic terminal, né, a Selic no final desse ciclo de queda, também tem se elevado nesses últimos Uhum. tempos, né, enfim, à medida que o mercado foi precificando um corte de 0,25 e não de meio ponto percentual, a tanto as expectativas do Focus, quanto os DIs futuros começaram a apontar para cima. Então, por Sim. exemplo, há cerca de um mês, a gente tinha os DIs aí para janeiro do ano que vem, janeiro de 2026, na casa de um dígito, agora já estão na casa dos 2 dígitos. Qual que é a sua visão, para como deve ficar a Selic no final desse ano? Qual deve ser a Selic terminal no fim do ciclo? Deve ter uma pausa em algum momento nesses cortes de juros e depois uma retomada, ou deve seguir cortando, só que em menor intensidade? Como que você acha que vai ser essa trajetória? Olha, até 3 meses atrás estava quase que telegrafado que o juro ia cair de meio em meio, né. E muitos em casa aqui da Faria Lima, né, muita gente muito boa, de cabelo branco, botava o juro em 8% como taxa terminal da Selic. A pessoal da Arton, a minha empresa, uma série de economistas, a gente sempre achou que era 9 com 10 e a gente continua nessa direção. A gente acha que o juro brasileiro está muito correlacionado com o que vai acontecer lá fora também, né. O Brasil não é uma ilha isolada e a gente faz aqui o que quer, a gente olha para o que está acontecendo lá fora. Então, provavelmente os juros nos Estados Unidos têm espaço para cair pouco mais alguma coisa a partir do segundo semestre, e tanto a Inglaterra e Europa devem começar a cortar antes do Fed. Esse cenário, talvez um pouco mais benigno para a flexibilização da política monetária, pode sim ajudar a gente a descer um pouquinho mais devagar, de escada, não de elevador, esses juros para 10,25, para 10. E aí eu acho que pode ter uma parada, você tem razão. Então, acho que até 10, em passos mais lentos, nós vamos. A partir daí, a gente tem um outro desafio. Aí vamos falar de novo do Brasil, esquece lá fora. A gente tem a questão do gasto público, né? O governo é um fator essencial, acho que está citado aí pelo próprio Banco Central. Quer dizer, o governo abandonou a sua meta de superávit fiscal para 2025. Então, quando o governo fala, eu ia fazer um superávit de 0,5% do PIB, agora é 0 a 0. Quando no 0 a 0, na verdade, você pode ter uma banda de menos 0,25 mais 0,25. Então, pode ser que a gente tenha déficit fiscal no que vem, né? Então, quando você pensa em emendas parlamentares, né, você tem gastos públicos, agora você tem essa tragédia, né, uma infelicidade, uma tristeza enorme no Rio Grande do Sul, que vai consumir. Hoje o Eduardo Leite deu uma entrevista mais cedo, né, citando que o Estado vai precisar de 19, 20 bilhões de reais, né, para sua reconstrução. A gente não sabe nem exatamente qual é a extensão disso. Então você tem um elemento de gasto público por necessidade que vai fugir enfim, de qualquer equilíbrio econômico, que tem que fazer, não tem o que fazer, então o governo se endivida um pouco mais, gasta um pouco mais. O desastre natural, por si só, ele tem um impacto inflacionário. Vocês devem lembrar da Covid. Covid juro era zero. O que aconteceu depois? Não tinha container, não tinha transporte, não tinha microchip, não tinha nada. A inflação no mundo subiu. Então, os juros inteiros subiram no mundo. Aqui nós botamos o juro em 13, Estados Unidos saiu de 0 para 5, Inglaterra de 0 para 5. Então, por menor que seja o impacto, ele é inflacionário, né? Nesse desastre natural, em algum grau. Então, você tem um elemento do gasto público, você tem algum, talvez, impacto inflacionário. Então, quando você soma orçamento desequilibrado com as pressões que a gente tem para 2025, a gente não tem tanto espaço assim para cortar. Agora, em dezembro começa uma nova emoção, né? Um Banco Central com uma outra escalação, né? Sai o Roberto Campos Neto, entra provavelmente o primeiro da fila, o Galípolo, ou talvez um outro, né? Mas todos muito mais alinhados com uma política onde o governo gasta muito e o Banco Central, em tese, é mais generoso. Essa fórmula não deu certo. Dilma Tombini, né? A gente viu isso acontecer, né? Então, talvez isso está um pouco precificado nas curvas, que você acabou de comentar, né? A curva empinou, né? Os juros longos subiram, para quem está nos ouvindo, porque a expectativa é que vai dar coisa errada lá na frente e o governo vai ser obrigado a subir juros, né? Então, o Banco Central ele acaba tentando não sancionar o mercado
e ser atualmente um pouco mais firme no comunicado, para tentar trazer os agentes econômicos para uma realidade assim que, estou restritivo. Mas se o governo do outro lado está gastando e tem divergência no Copom, e a banda do Copom que votou com o governo está chegando e a outra turma está se despedindo, já está fazendo a festa de despedida, o mercado acontece o que aconteceu hoje, né? Um pouco mais de ceticismo em relação ao futuro.